Olá, sejam bem-vindos, Saúde na TV. Eu me chamo Catiane De Conto, sou fisioterapeuta e hoje é eu e vocês, meus telespectadores queridos e queridas, aonde eu vou trazer um assunto muito interessante para todos vocês. Estou acostumada a sempre trazer vários assuntos, né? Voltado à área da saúde, saúde estética, atividade física. E hoje nós vamos falar sobre desintoxicação. Olha que bacana! Nosso organismo, ele se intoxica a todo momento e a todo instante. Por que vem as patologias? Aonde vem as doenças? Aonde vem o câncer? Aonde vem o cansaço? A gordura no fígado? O que acontece com o nosso sistema, com o nosso organismo, que do nada ele adoece? Então tem N fatores. Tem a medicina germânica, que eu venho explicando para vocês sobre memória e informação. O que acontece na nossa célula, um sistema biocelular saudável, e de repente ele se torna um sistema biocelular não saudável, certo? Mas vamos focar hoje em desintoxicar. Então, o nosso corpo, ele se intoxica facilmente. Quais são os tóxicos? O ar que a gente respira. Aqui no sul, na Serra Gaúcha, né, nossa cidade maravilhosa, a gente tem pouca poluição, comparado com São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, certo? Então, a gente não tem tanta intoxicação pelo ar que a gente respira. Mas a maioria das pessoas, a gente tem intoxicação pelo solo. A gente usa muito agrotóxico, né, nas verduras, nas frutas, e os próprios agricultores que fazem toda esse processo de produção de uva, de tratamento nas suas frutas, nas suas verduras, eles se intoxicam com esses venenos. Então, o nosso corpo tem que desintoxicar. Como que a gente desintoxica ele? Antigamente, muito antigamente, se tomava, se vocês se lembram, meus telespectadores, como que é o nome? Agora não me vem. Salmoníaco, será? Não me lembro o nome. Mas é um potinho branco que cada 6 meses as pessoas tomavam para desintoxicar, para limpar. Sal amargo, que é horrível de tomar isso, o gosto é muito ruim. E aí se tomava para limpar o nosso organismo. E nós temos hoje a medicina, está muito avançada. E nós temos um aparelho que desintoxica, sim. Esse é um aparelho que a gente acopla, né, no nosso pulso, aonde pega todo o sistema arterial e venoso, e um outro que acopla nos pés, aonde a gente põe os pés numa bacia e é ligado nesse aparelho. E ele puxa, ele abre os poros do pé, né, do nosso sistema, ele vai fazendo uma varredura no nosso sistema visceral, nos nossos órgãos, e vai puxando esse tóxico do corpo. Olha que interessante. Então, o tóxico do corpo, ele vem da onde? Ele vem dos alimentos, né? Ele vem do ar que a gente respira, ele vem de vários sistemas. O que eu faço sempre analogia para vocês entenderem um pouquinho? Quando a gente tem uma calçada ou o próprio prédio na frente, enfim, se a gente não limpa, ele não cria um limo. Né? Se a gente fica muito tempo sem limpar, ele cria um limo. O nosso corpo também. Então, a gente vai passando anos e anos, 30, 40, 50, 60 anos, vai se alimentando, vai respirando. Pessoas que trabalham com bastante tóxicos, né, com venenos, se intoxicam. Nossa, mas como que eu me enveneno como é que eu vou me intoxicar com os venenos? Pela nossa respiração. É o nosso olfato, a gente está sempre em contato e a gente, sem querer, a gente vai inalando e vai intoxicando todo o nosso sistema. Olha que interessante. E aquilo vai acumulando. E aí, do nada, começa a gordura no fígado, começa a sentir um cansaço, sujeira nas veias e artérias. Nossos órgãos, ou seja, eles adoecem por a gente estar intoxicado. Hoje tem vários aparelhos que conseguem mensurar isso no nosso corpo. Vários endocrinologistas já estão utilizando, agora não me lembro o nome do aparelho, mas eu quero trazer isso para vocês também, que já consegue botar, acho que coloca o dedo no aparelho, ou é também uma pulseira que acopla e tem um programa que faz toda uma varredura interna do corpo e aparece todos os órgãos que estão intoxicados. E aí depois vai para esse aparelho, que eu estou trazendo isso para vocês hoje, depois eu tenho algumas imagens para vocês verem ele funcionando.
onde desintoxica. E é assustador que quando começa a funcionar esse aparelho no nosso corpo, vai passando, né, o íon positivo e negativo, e ele vai abrindo os poros e vai saindo toda essa sujeira. A pessoa fica, meu Deus, olha a cor dessa água, mas isso sai do nosso corpo? Sim, sai. O que acumula, né? Quanta quantidade de tóxico no dia a dia a gente acumula? Eu venho falando sobre os tóxicos verbais também. A internet, os nossos pensamentos, o falar, isso também intoxica? Também. Mas hoje o tóxico que estou passando para vocês, é o tóxico de venenos, é a alimentação, que os medicamentos, muito medicamento. Tem muita gente que toma muito medicamento, que precisa, né? Para pressão, para triglicerídeos, colesterol, enfim, para várias patologias que vocês têm. E todos nós temos alguma, certo? Alguma doencinha aqui, uma outra, sempre tem. E esse aparelho, então, ele faz essa varredura no todo o sistema. Então, quando ele é acoplado na pele de vocês, no pulso, ou direito ou esquerdo, e coloca os pés numa bacia onde tem água. Mas, doutora, não dá choque? Não, não dá. Porque a gente vai colocar um sal. E é isso que deixa as pessoas um pouquinho assim, aí tem. Não é possível. Isso aí tem alguma coisa que colocam no sal, no aparelho, que acaba provocando essas cores. E na verdade não. Se usa sal de cozinha no aparelho, né? A gente bota o pezinho, depois vocês vão ver as imagens, e ele vai puxando. E o engraçado são os resultados. É fenomenal os resultados. Assim, a gente vê os pacientes falando e que melhoraram N situações que eu já vou falar para vocês. Mas o que chama a atenção é quando a pessoa senta, começa a sentir esse tóxico saindo. Então, ele vai passando por radiação, né, interna, vai botando a copla, o eletrodo, e no pé, e o corpo, os órgãos vão sentindo. Tem paciente que sente um pouquinho de moleza, tontura, tem gente que fica branco, fica um pouquinho pálido, e aí vai dando uma aguinha, alguns, né, tem que esperar um pouquinho a se recuperar, porque quando a gente está muito intoxicado, o corpo, ele sente aquele baque. E se a gente está desintoxicados, não adoece. Então, esse aparelho, ele usa, a desintoxicação é usada para prevenção e para autocura de várias doenças. Principalmente, eu digo, doenças básicas. Colesterol, triglicerídeo, ferritina alta, gordura no fígado, que é muito comum. Ele puxa toda essa gordura. E tem algumas nutricionistas que utilizam esse aparelho para quê? Para eliminar gordura, sim. Tem vários modos, né, esse aparelho. Tem um modo que a gente bota o modo gordura. O modo, a gente brinca, emagrecimento. Então, esse modo emagrecimento, ele puxa realmente a gordura em excesso. Vai uma pessoa magrinha, eu tô com uma gordurinha localizada, em vez de fazer uma lipo, eu vou fazer esse aparelho. Olha, pode ser que dê resultados. Porém, ele é utilizado mais na questão da gordura pesada, aquela que já está criando uma patologia, que já está obstruindo alguma veia, um peso em excesso, que a gente vê algumas pessoas um pouquinho em excesso do peso. Então, esse aparelho, ele faz essa varredura no tecido adiposo específico e puxa. E fica, depois vocês vão ver as imagens, essas bolinhas são as gorduras. O paciente, eu adoro mostrar para o paciente coloca a mão, né, e ele vai sentindo, vai botar a mãozinha nessa gordura, ele vai sentindo aquela bolinha. Sente bem, e o cheiro também, pacientes que fumam, né? Pessoas que querem deixar de fumar, já têm a vontade de deixar de fumar e quer desintoxicar para ajudar, nossa, ajuda um monte, funciona. Aí esse aparelho faz a pessoa parar de fumar. Não, ele não faz a pessoa parar de fumar. Mas a pessoa que tem a intenção, né, já está preparada para parar de fumar e já faz esse aparelho, ele auxilia? Sim, porque ele desintoxica. E a pessoa que fumante, que usa esse método para parar de fumar, para um auxílio na parada de fumar, o cheiro ajuda um monte, porque vai saindo do seu corpo esse tóxico que está quantos anos parado, ele tem um cheiro. E sai o cheiro do cigarro, gente. Pulmão, a água, ela fica realmente escura, ela fica realmente
preta, a gente consegue também fazer uns pré-diagnósticos com esse aparelho. É muito legal. Gente, hoje desintoxicar é tudo. Desintoxicar previne e também ajuda no processo de cura e de tratamento com o seu médico que você está tendo acompanhamento. Agora nós vamos aos nossos colaboradores e já voltaremos. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Olá, voltando Saúde na TV. Com prazer estar aqui com vocês. Hoje é eu e vocês. Uhul! Conectadas, conectados. Então, falando sobre a desintoxicação, é um assunto muito interessante, aonde que a gente, nossa, então, além da gente tomar aguinha com limão, que ajuda a desintoxicar, além da gente correr, suar, desintoxicar, a fazer sauna, né? A gente escuta muito pouco aqui na nossa região sobre sauna, certo? Mas fazer sauna, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, ele abre os poros e desintoxica. É muito indicado para desintoxicação. E, além disso, nós temos esse aparelho maravilhoso, aonde eu trouxe para os meus pacientes, para a minha cidade, numa viagem que eu fiz um curso fora do Brasil, que ele desintoxica. Sim, até alguns pacientes, eu acho muito engraçado, que dizem assim, meu Deus, mas como... Não, tem alguma coisa no teu aparelho, tem muito... Meus agricultores, um abraço a vocês, uhul! Eles me assistem e eles brincam comigo, não, alguma coisa tem aí, não é possível. Vou levar a minha água de casa, vou levar meu sal, posso, doutora? Pode levar. E aí eles trazem para o consultório e a gente faz. Mas, meu Deus, isso aqui deu pior, melhora a tua água, o teu sal, que estava menos sujeira. O que acontece? Quem realmente faz, pensa assim, nossa, alguma coisa ela botou nessa máquina, não é para ganhar dinheiro, alguma coisa estranha tem. E, na verdade, não. Ele realmente é um aparelho de alta tecnologia, né? É um aparelho que já existe há muitos anos fora do Brasil. Ele até nem considerado assim fora do Brasil, na França, na Alemanha, na Austrália, Portugal, ele é um aparelho que já é manjado para eles. Se a gente falar sobre desintoxicação lá, para eles é como se fosse tomar água com limão para nós, certo? E aqui no Brasil é algo muito novo, principalmente para a nossa região, né, na nossa Serra Gaúcha. Aqui na Serra tem eu, com essa disponibilidade desse aparelho, tem mais um médico em Bento, uma Nutri em Carlos Barbosa e outra Físio em Garibaldi. E aonde todos nós tem o mesmo método. Tem um método, como eu estava falando para você, só gordura. Que bacana, né? A nutricionista ter essa oportunidade, né? A paciente que demora a perder peso, o paciente acaba se descuidando, enfim, ou até por uma questão da tireoide, do problema de tireoide ajuda muito, gente. Pacientes que obesos, que tem problema na tireoide, ou que acumulam muito líquido, que tu sente que a pele é porosa, que tu bota, né, tu sente que tá poroso, tem acúmulo de líquido, ajuda muito, ele tira os líquidos, ele puxa todo esse tóxico. Por que acontece? Por que a gente não tem um processo de emagrecimento? Ou por que a gente adoece? Vamos pegar o processo de emagrecimento? Por que a gente malha, cuida da alimentação e às vezes não emagrece como se gostaria? Porque o fígado está intoxicado. O fígado, o baço, o intestino delgado. Então, pacientes que não conseguem emagrecer, que tem só aquele abdômen globoso, ou tem muito culote, ou seja, aquele corpo desproporcional. Mas o que está acontecendo? Por que eu só tenho gordura em tal lugar? Porque esses órgãos estão intoxicados. Cati, doutora, como que eu intoxiquei o meu fígado? É com bebida alcoólica? Não, o fígado, todos os nossos órgãos, a gente intoxica até o ar que a gente respira.
Então, pessoas que trabalham na agricultura, pessoas que trabalham na colheita de trigo, que tem que fazer tem que fazer queimada para depois plantar. Imagina aquela fumaça que o pessoal inala, né, gente? Nós mesmos, às vezes, pegamos a estrada e pega essa fumaça, ou moram em outros estados, enfim, malheiros que trabalham com malhas. Sua região tem muito isso, aquele pozinho da malha, do tecido, que está toda hora trabalhando, costurando, pessoa que trabalha com sapato, a cola, né, que tem que ter o contato, né, que trabalha com a parte de calçado, tem o contato, se intoxica. Pessoas realmente intoxicadas. O que é realmente intoxicada? Chegou essa semana lá para o consultório uma moça para fazer o aparelho e ela disse, doutora, eu estou intoxicada, né? O que é a verdadeira intoxicação, vamos dizer assim? Ela comeu a maionese, fez uma mistura maionese com sardinha enfim, e estava estragado. E aí ela se intoxicou. Ela teve um pico de pressão muito alta. E a gente estamos desintoxicando ela, a água dela ficou muito, muito, muito escura. Até numas imagens eu vou mostrar para vocês, olhando assim, chega a assustar. Nossa, mas isso sai do nosso corpo, ai que horror, eu não quero. Ao contrário, queira para desintoxicar. Então a gente imagina quanta coisa que está dentro dos nossos órgãos. Aí tu pensa assim, não, a pessoa que é saudável, que é magrinha e tal, não tem tóxico. Tem, porque tenho 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Eu alimento bem, sou saudável, malho, treino. Mas o nosso corpo acumula muito tóxico. É como eu falei para vocês, da calçada, se a gente não limpa, ela não fica o limo? Fica. O nosso organismo é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Só que a gente tem, graças a Deus, vários cientistas estudando e trouxe esse aparelho, né? Estou trazendo para vocês, já faz 10 anos que eu tenho no meu consultório, gente, 10 anos. Eu tive sala esses dias, um paciente disse, doutora, eu tremia, eu não sentia o gosto pela comida, anos. Um beijo a ele, não fazer nome, tenho certeza que está me escutando. E fazia muitos anos, doutora, que eu não sentia o gosto. É um agricultor, não sentia mais o gosto de tanto tóxico, enfim, que teve durante a vida. Ele tem 60 e poucos anos. Com 3 sessões, ele parou de tremer. A esposa disse, ai, doutora, eu estou tão feliz que eu consigo vir para o centro tranquilo com ele. Ele não está tremendo mais, voltou a dirigir. Olha que bacana. E ele disse, eu estou sentindo gosto de comer de novo. Daí ele até brincou, agora minha barriga abaixou, porque faz a desintoxicação, então sai a gordura em excesso do nosso corpo, então a pessoa murcha mesmo. Então agora que doutora, que a minha barriga murchou, eu posso comer mais, eu estou comendo com gosto, agora sim vou ganhar peso. Se não vai ganhar peso, enfim, mas que bom sentir o gosto da comida. Então como é importante a gente cuidar isso. Então às vezes a gente tem dor de cabeça fortes, eu tenho enxaqueca, de onde vem enxaqueca? De repente, o meu fígado provavelmente está intoxicado. A medicina chinesa trabalha muito com desintoxicação. Né? O pessoal que trabalha com acupuntura, enfim, várias técnicas alternativas, eles trabalham muito com essa desintoxicação. Só que esse aparelho, não é todo mundo que tem acesso, tem que fazer um curso. Então, eu tenho esse aparelho no meu consultório, porque eu fiz um curso fora, muito tempo atrás, já fazem 10 anos que eu tenho esse aparelho, e onde esse aparelho tem todo um treinamento. Tem na internet rolando algumas redes sociais, onde parece que é fácil de comprar, mas ele acaba não chegando. Porque tu tem que ter uma certificação, tu tem que ter um estudo para isso. Não é simplesmente botar um paciente conectado na tomada e ligar ele, colocar sal e vamos lá. Não, tem toda uma amperagem. Pacientes, contraindicações, grávidas, pacientes cardíacos, né, graves. Né? Quem tem marca-passo tem que ter uma cuidada, tem um módulo para o pessoal que tem marca-passo, mas pacientes cardíacos graves ou com feridas abertas ou gestantes não podem fazer o aparelho. Pacientes com tumores, muito importante fazer. Eu tenho vários casos nos meus pacientes, né, no consultório, onde a gente faz paralelo. Então, meus pacientes fazem químio, fazem rádio, eles fazem a desintoxicação, fazem a micro também, que é o meu trabalho, que é trabalhar com a memória e informação da doença, fazer essa autocura dentro da neurociência, que é muito bacana e apaixonante o resultado, e a desintoxicação. Porque quem faz químio e rádio sabe o quanto tóxico.
né? Ele é muito maravilhoso, a quimio rádio, é o que a gente tem de melhor hoje para ativar a cura dentro da medicina tradicional das células cancerígenas, mas ficam muito acumulados tóxicos, né? A pessoa fica inchada. Eu tenho casos que pacientes estavam fazendo a quimio e a rádio e não perderam o cabelo pela desintoxicação. Passaram super bem o processo. Então, esse aparelho realmente ele é maravilhoso. Mas o que é maravilhoso? É a gente entender que a gente tem tóxicos no corpo. Ai, doutora, é muito longe a cidade, eu não tenho como ter acesso, eu não tenho como fazer uma sessão, enfim. Então, vamos desintoxicar como? Vamos desintoxicar com água com limão, né? A sauna. Quem tem sauna em casa ou tem a possibilidade, quando vai viajar, sempre fazer uma sauna. Vai ser muito bom porque abre os poros, desintoxica. Como que a gente cura uma gripe aqui na nossa região? Ou em todas as regiões, né? Na homeopatia, na medicina tradicional, um bom chá de laranjeira com mel, com uma pitadinha de cachaçinha, toma e vai embaixo das cobertas. O que acontece? Sua. Desintoxica. E amanhã já está ótimo. Então, realmente desintoxicar é maravilhoso. E esse aparelho, ele é meia hora e ele tem todos esses benefícios. Então, trazendo isso para vocês, é um assunto maravilhoso. Então, vamos aos nossos colaboradores e já voltaremos. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Olá, Saúde na TV. Voltando com um assunto muito interessante sobre desintoxicação, sobre esse aparelho que desintoxica. Então, tem várias perguntas sobre essa desintoxicação. Mas esse aparelho, ele desintoxica e tira os minerais do corpo? Ele tira a água? Ele tira a gordura? Então, esse aparelho, ele tira a desintoxicação, ou seja, o que é tóxico, o que é metais pesados, o que está no corpo de cada um. Não existe uma receita, cada paciente é um paciente. Então, tem um biotipo de paciente que é gordura no fígado, é feita uma avaliação. Não tenho nada, doutora, eu quero fazer. Beleza, então nós vamos botar um modo 1, que é o modo da varredura. Ou seja, vamos ver o que acontece com esse paciente. O que aconteceu já no meu consultório, que dentro desse modo varredura, a primeira sessão saiu células cancerígenas, que a água fica preta. Beleza, 1, 2, na terceira sessão, vamos encaminhar para o médico. E realmente esse paciente estava com um câncer no estômago. E a gente conseguiu fazer esse diagnóstico, ou seja, quem fez o diagnóstico foi um médico. Então, através do meu aparelho, disse, olha, não limpou. Qual que é a tendência desse aparelho? Na terceira sessão, provavelmente já está mais límpida a água, porque tu vai desintoxicando. Então, a primeira sessão, geralmente sai muita sujeira. Na segunda, sai também. Na terceira, já começa médio. E até 10 sessões, a água fica limpa. Esse paciente, um querido, a água dele foi fenomenal de ver ele, a água, o resultado, porque já ficou a água limpinha e ficou só a gordura. A gordura que ainda há necessidade de tirar do corpo. Mas se sou obeso, vou ficar magrinho? Não, gente. Vai sair a gordura que é doente. Porque nosso corpo também, nós temos um biotipo ósseo, nós temos um biotipo corporal. Então, o que vai sair do teu corpo é aquilo que é necessário. O que é aquilo que está provocando a doença ou vai provocar a doença. A gente não vai tirar aquilo que não é necessário, não vai puxar. Também acontece que a gente está muito intoxicado, que é o caso dessa paciente que eu comentei que ela realmente estava intoxicada. Ela precisa, a primeira sessão demora muito, porque fica metal pesado. Então, geralmente é meia hora, demora um pouco mais, porque o aparelho, ele vai conforme, é muito legal, porque o aparelho, ele vai limpando conforme o tóxico que tem no teu corpo. Então, se tu tem muito tóxico, ele é mais lento. Se tu tem um metabolismo acelerado, ele puxa. Se tu tem um metabolismo lento, ele vai mais lento também. Então, por isso que, às vezes as pessoas dizem assim, ai, nossa, isso não funciona, isso não é verdade. Quando tu vai fazer o aparelho, tu vê que realmente funciona. Eu mesma, quando eu conheci,
né, me apresentaram esse aparelho, disse, isso é coisa de vendedor para vender, imagina, é muito caro esse aparelho, tanana. E aí eu, não, doutora, senta e prova. Gente, quando eu provei, digo, é maravilhoso. Realmente funciona. Eu estava muito cansada de viagem e estudando, tal. Quando eu fiz esse aparelho, nossa, ele saiu os tóxicos, tu relaxa. É um aparelho que também faz tu relaxar, porque o tóxico, a gente deixa a gente pesados, doentes e estressados. Então, esse aparelho também ele dá esse benefício de se sentir esse estágio de relaxamento. Então, gente, não tem contraindicação, gravidez, como que eu falei, pacientes cardiopatas graves, marca-passo alguns dá, outros não é possível e funciona. Então, vamos desintoxicar, pessoal. Esse aparelho, eu sou de Farroupilha, então se encontra no meu consultório. Vocês vão ver as imagens. E ele é fenomenal, fabuloso. As pessoas suam, doutora, vamos falar perguntas aqui que vocês pediram. As pessoas suam durante fazer o aparelho? Algumas sim, algumas não. Tem alguma coisa que pode acontecer assim? Pode dar um infarto na pessoa, alguma coisa? Não. Ele é um desintoxicador, então é um benefício para o nosso corpo, não um malefício. Gente, é um prazer falar com vocês. O tempo tá curtinho. Uhul! Uma ótima semana. Bora lá desintoxicar. Se não tem como fazer o aparelho, tomar aguinha com limão, correr, fazer uma sauna já ajuda. Desintoxicar é prevenção de doenças. E a gente tem uma vida saudável, feliz. Uhul! Um beijo a todos, a todas. Ótima semana.